É dia e o céu está cinza. Abaixo, há um morro gramado com árvores ao fundo. Estação de Memórias, Campos Altos, Minas Gerais. André Luiz da Silva. Aqui em Campos Altos, eu chego com meus 20 anos de idade. Ferroviário aposentado. Começo a trabalhar aqui na estação. Depois eu passo para as máquinas, eu me torno maquinista. E aí isso gira em torno de 27 anos, mais ou menos, de ferrovia. Só uma observação, na minha carteira profissional só existe ferrovia, não existe outra coisa. Nós mineiros, ainda mais assim, que margeiam a ferrovia, ela é muito nostálgica, né? E bonita, né? É muito poético isso tudo, porque eram muitas pessoas, era o progresso chegando nas regiões, eram as famílias ali, era todo ali um contexto social que girava em torno daquelas comunidades. Homem branco e calvo. O percurso que a linha trazia para todos nós ali. Usa camisa polo branca e calça jeans. Era especial, para nós todos é especial. Ainda mais eu, que morava à margem da linha, que meu pai tinha uma fazendinha, e todo dia convivia com o passageiro, e as famílias descendo, as pessoas entrando e saindo. Então, assim, aquela memória de criança que marca a gente. E depois, no futuro, vem tornar ferroviário, ainda mais maquinista, aí é a cereja do bolo. André está sentado em um banco à frente de uma construção azul e branca com o escrito Campos Altos. Um trem passa em frente a uma cerca de arame. Viagem de trem de ferro é muito prazeroso. Acho que para qualquer pessoa, independente de você ser um maquinista ou passageiro. É uma viagem assim, mais cadenciada, mais lenta, você vê muitos detalhes da natureza. Dizem que o layout ferroviário, o entorno, seria o mais belo que tem por causa dos detalhes que você consegue. Então, é muita natureza, então é difícil você não ter saudade disso. Então é muito prazeroso, é muito gostoso você transitar por regiões. O passageiro talvez não tenha todo esse trecho, mas o maquinista tem. Então você visitar várias regiões a bordo de uma locomotiva ali, com o ângulo de visão que você tem, os detalhes que você tem. Embora essas viagens sejam até cansativas, mas é bem gostoso, é bem prazeroso ali você passear de trem de ferro, ainda mais você estando no controle da locomotiva, né? No controle do trem, né? Então é algo que a gente carrega para a vida toda. Isso aí não tem, é uma das coisas que não tem preço para quem viveu essa experiência. Um trem de vagão amarelo passa no trilho que está à frente. Em uma rua, há um viaduto sinuoso. Ao lado direito, uma moto e um caminhão transitam. Outra coisa interessante, outra coisa gostosa e prazerosa, porque tem a ver com a questão social, é o convívio ali dentro dos alojamentos. Porque a gente viajava, a gente não tinha como retornar para casa. Na época, principalmente alguns anos atrás, não tinha um carro que pudesse buscar. Então você ia, tirava descanso nesses alojamentos. E depois você pegava o trem de retorno para sua sede. Você tinha ali um intercâmbio profissional muito grande, era um aprendizado. Você convivia com outras gerações, os mais velhos. Então isso dava um crescimento, amadurecia bastante a gente profissionalmente. Porque você aprendia tanto ali no seu horário de trabalho, quanto ali dentro do ambiente de alojamento, com as trocas de experiência que você tinha. E sem falar que dentro dos alojamentos também tinha bons cozinheiros, né? Dentro dos alojamentos forma-se grandes mestres, chefes de cozinha. Então, geralmente, dentro do alojamento, você tem lá o especialista no feijão tropeiro, tinha exímios feijões tropeiros, melhor do que a gente acha por aí. Tinha uns frangos de todo quanto é naipe, né? Tinha aqueles que faziam um arrozinho assim soltinho, que a hora que o vento passava não ficava nada na panela. De longe, desfocada, se vê a construção. Ela está atrás de uma árvore em foco que balança. Acredito que ela foi lá na década de 90, aqui em Campos Altos. Aí nós começamos uma equipezinha de futebol, assim, bem amadora, bem simplesinha. Era uma maneira que aos domingos nós tínhamos, aqueles que não estavam na escala de trabalho, obviamente, né, onde colocar o estresse para fora, era o nosso lazer, um hobbyzinho, onde aí a gente ficava bem descontraído, né? Aquilo se amenizava a carga, né, da semana de trabalho. E aí, nesse contexto todo, nós começamos a viajar aqui por perto também, para fazer uns amistosos, sempre com ferroviário. A gente ia aqui para Bambuí, ia para o Ibiá, nós fomos a Tapiraí, Araxá. Foto colorida de um grupo de homens em um campo de futebol. Abaixo, no canto esquerdo, o texto
Time ferroviário de Campos Altos, século XXI. Autoria desconhecida, acervo André Luiz da Silva. Outra coisa interessante, não só para a ferrovia, mas para a história da humanidade, é os meios de comunicação, que a ferrovia usou isso como nenhuma outra empresa. O código Morse, ele vem na necessidade não para as ferrovias, mas ele vem na necessidade para as comunidades de época, para você fazer a comunicação com os povos de época. Aí, o nosso amigo Samuel Morse cria esse código, é um código binário, porque ele nada mais é do que ponto e traço, o tempo todo com isso. Um exemplo, dizem que se você quer aprender código Morse, a primeira coisa que você vai aprender é o sinal de socorro, SOS. O S é 3 pontos, então seria 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Um homem mexe em um telégrafo. Abaixo, no canto esquerdo, o texto Telégrafo Ferroviário de 1890 em funcionamento. 2020, autoria desconhecida. Canal Fábio Reis, YouTube. Dizem que o povo que não conhece seu passado nunca vai entender para onde está indo, né? O trem passageiro, o trem de ferro, o trem de carga, ferrovias, estações, todo esse contexto que girou lá ó, desde 1854, com a Visconde de Mauá, a primeira ferrovia até hoje, isso aí não tem como ser apagado, tem que ser preservado. E tem histórias de progresso nisso. As comunidades hoje, nós somos o que a ferrovia trouxe para nós. Se tirasse a ferrovia do cenário, o que seria hoje dessas comunidades? Será que nós tínhamos o que nós temos hoje, na qualidade que nós temos? O céu está azul e abaixo, as copas de algumas árvores balançam. Do lado direito, há uma placa em formato de X. A tela escurece. Os créditos finais passam rapidamente. Logo dos patrocinadores, realizadores, acessibilidade, Temporal Produtora.